todos. É com muita alegria em nossos corações que todos nós estamos reunidos aqui hoje no Centro Espírita Leon Denis. Antes de começarmos aqui no nosso centro, sempre lemos uma página do Evangelho. E o capítulo escolhido foi o capítulo 6, falando sobre o Cristo Consolador, e é o item 5, que fala sobre a vinda do Espírito de verdade. E diz assim o Espírito para nós: como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloque entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Vamos então fazer a nossa prece, que marcará efetivamente o início da nossa reunião. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, Espíritos amigos que dirigem essa casa tão querida de nossos corações. Estamos aqui, Senhor, reunidos, alegres, felizes, satisfeitos, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, por mais uma oportunidade de aprendermos a doutrina espírita, de aprendermos essa doutrina tão importante em nossas vidas. Hoje, estamos aqui reunidos para o lançamento desse livro importante, o livro Instruções dos Espíritos, volume 2. Agradecemos aos Espíritos amigos que ditaram esse livro através da mediunidade do nosso querido amigo altivo. Agradecidos estamos por aqui estarmos, repito. E em seu nome, Senhor Jesus, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome de todos os espíritos amigos aqui presentes que dirigem essa casa, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para iniciarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. A nossa querida Rosângela vai ler a página que todos temos em mãos. Depois nós vamos fazer algumas considerações
explicar o que vai acontecer no dia de hoje. Depois passaremos a palavra para o nosso Mário. Então, a nossa leitura é a página em homenagem aos 10 anos de desencarne do nosso querido altivo. O título é Conservai a Fé. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos. É a certeza de se alcançar um objetivo. É sempre calma e se alia à humildade. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item de 2 a 4. A compreensão das coisas divinas aumenta com o nosso progresso à medida que nossas faculdades e nossos sentidos, em se desenvolvendo, nos abrirem novas perspectivas sobre o mundo superiores. Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, capítulo 10. Todas as datas têm um significado especial para quem as comemora. No homem, a idade física é um marco importante. Nas sociedades, as datas aniversárias também têm o seu significado. No homem deve-se comemorar o amadurecimento, a fibra moral, o conhecimento e a consequente força para produzir. Como espírita que fui, sempre produzi e a cada produção alcançava um objetivo traçado em minha mente. Consegui realizar o que pude, porque me determinei a isso. Nunca, em nenhum momento, titubeei. Sempre conservei a fé e procurei conservar a humildade no coração para que as realizações tivessem não a minha marca, mas sim a marca de Deus e da doutrina espírita, e, é claro, a de Jesus. A cada dia da minha estrada pessoal, dizia para mim mesmo: homem, trabalha, um dia chegarás à velhice. Procura ser aquele que tem uma velhice digna. Procura trabalhar, procura vencer não os poderes do mundo, mas procura vencer a ti mesmo, andando na direção de teu próprio destino, na direção de tua própria elevação, na direção de teu próprio ser. A cada idade que passava, continuava a dizer: enquanto tiver luz, trabalharei. Enquanto tiver inteligência, produzirei. Falei e escrevi. Ajudei a quantos bateram à minha porta. Procurei trazer aos corações humanos a verdade divinal, a abençoada doutrina espírita, a grandeza maior que o homem pode ter nesta fase presente de sua evolução. Procurei vencer não ao mundo, mas a mim mesmo. E se algumas vezes fui obrigada a descer a liça para combater aqueles que lutavam contra o espiritismo, nunca o fiz com um sentimento falso de superioridade doutrinária, mas sim com a força interior que a doutrina me dava, da qual jamais procurei fugir. Quando vejo esta casa caminhar na direção do mais alto e do mais elevado, digo-vos, prezados irmãos, que tendes o meu nome como patrono. Digo-vos, caminhai, apenas caminhai. Não procureis ser superiores, tampouco os melhores, tampouco os mais elevados. Sede apenas os seres humanos que, conscientes de suas próprias dificuldades, lutam por vencê-las dentro do coração. Programai para os vossos destinos um concerto de atividades que, executadas com tranquilidade, sem aflição, farão com que chegueis ao término de vossos dias terrenos com fé, realizados e cheios de luz. Não intenteis alcançar a vitória de uma vez só. A ninguém procurai cobrar comportamento. Sede espíritas. Aos vossos irmãos alertai naquilo que a doutrina espírita alerta, mas nunca sejais exigentes, porque um dia a lei cobrará de cada um essa mesma exigência que tivestes. Trabalhai e procurai programar o próprio progresso através de um trabalho profícuo, seguro, forte, fiel a Deus, fiel à doutrina. Nos momentos por que o país passa, que a humanidade inteira atravessa de falta de fé, de insegurança ante as ameaças de todos os tipos, diremos: conservai a fé na doutrina. Não procureis em outros lugares segurança, a não ser no próprio estudo, na casa espírita, em vós mesmos. Aprendeis a fé que a doutrina espírita ensina. Abraçando a todos igualmente e me repetindo,
Desejo que tenhais um término de noite de paz e de muita meditação. Que Deus permaneça com todos. Leon Denis. Do livro Em Torno de Leon Denis, mensagem psicofônica recebida pelo médium altivo Panfiro, em 26 de agosto de 94, quando do 33º aniversário do Centro Espírita Leon Denis. Quando nós procuramos escolher uma mensagem para o dia de hoje, procuramos algumas mensagens nesse livro, Em Torno de Leon Denis. E, para a surpresa nossa, o início da mensagem, se nós não soubéssemos de que era de Leon Denis, e a muitas pessoas eu perguntei de quem é essa mensagem. Muitas pessoas disseram, é do altivo. Tanta semelhança em relação ao próprio trabalho, a determinação que ele nos deixou. Esse ano, estamos agora em fevereiro, no dia 17, fazem 10 anos que o nosso querido amigo está no mundo espiritual. E pensamos, como vamos fazer uma homenagem a ele, esse amigo querido de nossos corações? E pensamos então, desde o início do ano, a melhor coisa que poderíamos fazer seria lançar um livro, porque essa foi o objetivo de vida do nosso querido amigo, divulgar a doutrina espírita. E nada melhor do que um livro, porque as palavras escritas ficam e conseguem ir para muitos lugares. Todos nós que aqui estamos ouvindo, vamos ouvir a palestra, ouvimos a palestra. Hoje, com a internet, realmente vai para muitos lugares no mundo. Mas o livro, a palavra escrita, ela fica e você pode ler, e você pode ter aquele livro em cabeceira, onde você estiver, e sempre trará uma mensagem reconfortante, uma mensagem amiga. Esse é o objetivo da doutrina espírita, esse é o objetivo do livro espírita. Então pensamos em reunir e convidamos o nosso querido Mário, que foi o organizador desse livro, tanto do primeiro volume quanto no segundo volume, para que ele aqui viesse, nos desse algumas palavras, dissesse algumas palavras em relação a esse livro. Como faríamos a homenagem ao altivo nesses 10 anos? Pensamos em convidar alguém que viesse aqui na tribuna e falasse alguma coisa sobre a convivência dessa pessoa com o nosso querido altivo. Mas aí teríamos apenas uma pessoa, 2 pessoas, falando da convivência, da experiência que teve com esse querido amigo. E pensamos então, por que não fazer um pequeno vídeo em que pudéssemos ter o depoimento de algumas pessoas que conviveram também com eles? E foi o que fizemos. Algumas pessoas falaram, fizemos uma gravação, nós vamos passar ao final de tudo, essa pequena gravação, que vai demorar umas 4 horas e meia, mais ou menos. É pouca coisa. Vai ter um intervalo para o almoço, depois a gente volta. Mas, brincadeira. 30 minutos, 35 minutos é o tempo de gravação desse vídeo, em que pudemos, então, mostrar para as pessoas quem foi o nosso querido altivo. O curso de voluntários, que aqui hoje também está realizando, coincidiu com a mesma data. E pedimos aos organizadores do curso de voluntários para que fizessem o curso de voluntário, mas tivessem um espaço para que as pessoas que estão fazendo o curso de voluntário pudessem aqui no salão estar, ou em salas que estivessem, para que vissem o nosso querido altivo. São 10 anos do desencarne. Tem muita gente que está frequentando o centro e que só conhece o altivo só de retrato,
só de fotografia. Nesse vídeo vamos ver o Altivo falando, matando a saudade de todos nós. É para que os voluntários, para que as pessoas novas que estão entrando na casa conheçam, vejam quem foi esse amigo querido. E ontem à noite, através da mediunidade do nosso querido Dalla Rosa, ele, o Altivo, nos brindou com a mensagem. Belíssima, como sempre, uma mensagem em que ele, determinado, prático, como ele sempre foi, nos ensinou como chegar à felicidade, como chegar ao progresso. E ele nos diz: reencarnação, determinação e amor. Os 3 itens que ele falou para nós, dando para nós o roteiro. Então, esse, vamos assim dizer, não o presente, mas a nossa forma de gratidão ao nosso querido amigo. Vamos passar agora a palavra ao Mário, porque daqui a pouquinho eu não consigo falar. Mário, então, vai falar para nós sobre o livro, os 2 volumes, através da psicofonia desse querido amigo, que durante anos nos brindou, mostrando para nós como deve ser um médium seguro, um médium eficiente, um bom médium, como ele foi. Passamos então a palavra para o nosso querido Mário. Não consigo falar mais. Fala em pé, fala sentado. Que Jesus possa nos abençoar essa manhã de domingo, conhecendo o Altivo como a gente conhece. Por certo, ele está dizendo que as homenagens devem ser transferidas para Jesus, para Kardec, para Leon Denis, né? Aquilo que a gente conhecia de trabalhador fiel, que é o nosso Altivo. E nada mais justo fazermos uma homenagem com o lançamento de um livro. Vocês conheceram tanto quanto eu Altivo, como ele ficava feliz em ver um livro publicado. Né? Me lembro perfeitamente quando saiu a biografia de Leon Denis, que tem até aquele desenho agora lá na livraria, feito pelo desenhista Hélio Brito, hoje também já desencarnado. A alegria que foi para ele. Ia na desobsessão, abrindo a porta nos intervalos. Vocês já pegaram lá o livro? Já viram o livro? Já viram o livro? Como ele ficava feliz, principalmente quando era um clássico. Leon Denis, as obras de Gabriel Delane, do professor Ernesto Bozano, né? Como ele tinha o gosto de divulgação, né? De trazer estudos sólidos, firmes, que fortalecesse o nosso aprendizado. E essas aulas que virou o livro, são 5 livros, nós já fizemos os 5, só que vai passando por revisão, tem que ter revisão ortográfica, tem que tirar uma dúvida, outra, e a nossa revisora vai fazendo isso. Mas o objetivo foi fazer aquilo que o Altivo sempre fez, dividir conhecimento. Quem estudou com ele aí nos livros que ele dava aula, via como ele gostava de dividir conhecimento, de mediunidade, de evangelho. O curso de aprofundamento do Livro dos Espíritos era desejo de que cada um de nós soubéssemos tanto quanto ele. Então, esses 5 livros deu mais ou menos umas 800 páginas. E dá mais ou menos
umas 150, 160 horas de aula. É o equivalente a mais ou menos, se o Jorge me ensinou direito matemática, dá mais ou menos uns 6 dias, né? Direto, de 24 horas. Espíritos benfeitores, né, com a evolução de Baltazar, de Dr. Herman, não gastaria tanto tempo deles e do médium se não fosse algo que devêssemos publicar. Então, esses estudos foram feitos lá na década de 1990. 1980, 1990. E era preciso que viesse a lume, né? Era preciso que fosse posto para todos nós. E o próprio benfeitor Inácio Bittencourt diz que eles trazem esses temas não para atualizar a doutrina, que não se tem essa pretensão de atualizar a doutrina espírita, nem ela precisa ser atualizada, mas trazer subsídios para aqueles assuntos antigos que a gente viu lá em O Livro dos Espíritos. Por isso nós procuramos pegar em Kardec, em André Luiz, em Emmanuel, referências para botar embaixo de tudo aquilo que foi dito, para mostrar que não era um livro querendo trazer revelações, mas aprofundar tudo aquilo que conhecemos. Então, não se engane, os espíritos benfeitores e o próprio médium consciente da sua missão, do seu trabalho que era, não gastaria um tempo só para atender meia dúzia de pessoas, 10, 12 pessoas que estavam entrevistando a ele. Como também aquilo que Jesus falou lá para 12, também não era circunscrito a eles, era para ser divulgado. Se hoje conhecemos o Evangelho, é porque teve divulgação. Mesma coisa, se a gente quer manter os conhecimentos espirituais aprofundados, renovados, daí também foi criado pelo nosso irmão altivo, por sugestões dos espíritos, os nossos encontros, para que aprofundássemos conceitos, para que tivesse um dinamismo a doutrina espírita, apenas isso, aprofundar conceitos. Né? Então foi um trabalho bastante exaustivo, né? Bastante exaustivo mesmo. E sem que eu queira que vocês me enalteçam ou fiquem com pena, a gente pode dizer que foi um trabalho muito exaustivo. Por quê? Você tem que mexer no texto de alguém, procurar notas, ver o que poderia ser dito, o que foi dito só para o grupo. E a gente tendo que trabalhar, tendo família, tendo esse trânsito doido que a gente tem na nossa cidade, tendo que fazer isso em que hora? Nas horas do sono. Né? Trocava o sono. Então conseguimos fazer os 5 livros em 6 meses. E posso afiançar vocês que depois disso eu nunca mais, não que eu não esteja renovado, mas eu nunca mais tive a mesma saúde de antes. Né? Foi um desgaste assim imenso, mas que serviu para mim para quê? Para avaliar o trabalho desses que vieram antes de nós. Né? Eu, para escrever 5 livros que eu não escrevi, já estava escrito, só adaptei, né? Só organizei, já deu esse trabalho. Imagine Kardec sem luz elétrica, Leon Denis sem luz elétrica, sem computador. Quantos textos eu copiava, colava, ia lá, apagava, parava no meio, continuava, ia lá, buscava, pegava de outras obras, colava. Imagine Kardec, 12 anos fazendo isso. Trazendo as 5 obras, trazendo revista espírita. Professor Ernesto Bozano e Leon Denis,
com milhares de casos sobre mediunidades catalogadas. A gente teve bem pertinho de nós alguém assim, né? Quem leu aqueles livros devem tê-los em casa, sobre o perispírito, Antologia do Perispírito, do professor José Jorge. Né? Ele tinha aquilo tudo catalogado, todos os verbetezinhos sobre perispírito, tudo em fichinha pequena, anotada. E a gente, às vezes, com computador, com tudo, a gente não se dispõe, né, a ter um trabalho desse tipo. Então, são livros também que eu me propus organizar para que a palavra que estivesse aqui não ficasse na mão de poucos. Aquilo que o Altivo ensinou para a gente, conhecimento é para ser distribuído. Quando você distribui, ele cresce, ele forma unidade. Né? A gente vai ter uma unidade de pensamento, de desejos, de orientação. Senão dispersa, né? Então, o primeiro livro, como vocês conhecem, quem não conhece, pode ler, tem temas interessantes sobre os quistos espirituais, as emoções no mecanismo das doenças, 4 capítulos sobre doenças incuráveis, sentimento e complexo de culpa, e mais 2 casos, homeopatia e casos sobre homeopatias. Coisas que a gente não encontra. A gente pode dizer que esse é um livro único. Por quê? Os outros que a gente conhece, a maioria foi psicografia. Perguntava seus espíritos, deixava lá e eles escreviam. Depois a resposta. Essa não. Era o espírito cara a cara com o entrevistador. Tem que ser espírito que goste de ensinar. Tem que ser médium que tenha essa facilidade, que tenha conteúdo lá no seu espírito. Tem que ser médium que seja orientador e que goste também de ensinar. Então, como a gente brinca, né, juntou a fome com a vontade de comer. Né? Os benfeitores gostam de ensinar e achou um médium que gostava de estudar, de distribuir conhecimento e era extremamente disciplinado. E tem um capítulo nesse novo livro só sobre conhecimento. Então, vou dar uma palhinha para vocês sobre o livro, só para botar água na boca. Vocês lembram daquela parte do Livro dos Espíritos? Quando se diz que a transformação do princípio espiritual em princípio hominal não se dá na Terra? Isso, aqui quando fala da evolução do perispírito, tem isso. Ninguém está atualizando doutrina, está aprofundando aquele conhecimento. Então, tem uma parte aqui que eu achei muito lindo, muito poético, profundo, filosófico, religioso. Quando perguntam a Baltazar, ao benfeitor Baltazar, se essa modificação, então, era feita em mundo inferior. Essa modificação do princípio inteligente. E ele diz, mundos transitórios, não se pode chamá-lo de inferior, porque é um mundo que não tem vegetação, não tem nada, né? Uma zona árida. Até porque as experiências que essas inteligências, essas potências angélicas realizam, nos enche de tanto respeito que tornam sagrado o território em que atuam. Como tornam sagrado para nós esse terreno aqui, né? Onde eles atuam. A gente tem que olhar com muito respeito, né, a nossa casa de Leon Denis, pela quantidade de luz que a gente recebe com a presença desses benfeitores. Aí ele diz, compreenderam? Eles fazem sagrados os lugares onde atuam, porque tornam possível a vida e a evolução. Se você chegar para um espírito deste
e disser, essa terra, esse planeta, esse mundo, sem absolutamente nenhuma forma de vida, é um mundo inferior? Olha o que o Espírito Baltazar responde. Eles olharão para você e provavelmente dirão assim, nunca chame de inferior uma obra de Deus. Olha que bonito. É aquela velha máxima lá de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Eles verão Deus em qualquer lugar. Onde a gente pensa que é um mundo árido, ele diz, ali é obra de Deus. Não é muito. Isso é só para adoçar. Vocês não vão nem pegar em WhatsApp hoje. Vão só... E agora tem um capítulo sobre a lei de amor. E não tem como, espírito instrutor tem que falar de casa espírita, tem que nos orientar da vivência na casa espírita. O que ele diz aqui? O entrevistador pergunta, as dissensões, as diferenças de opiniões, as divergências, os milindres dentro da casa espírita, como neutralizá-lo? Como vivenciar o desinteresse pessoal que os espíritos nos orientam em relação ao amor? Aí ele diz assim, fazendo aquilo que está dentro da faixa de interesse do progresso. Qual o seu interesse de progresso? O que você identifica como seu interesse? Aí o entrevistador diz, melhoria interior, trabalhar mais o lado da caridade. E ouçam a palavra do benfeitor Baltazar. O que vocês têm é só dificuldade de convivência. Esse é o problema. Vocês são espíritos itinerantes que estão caminhando. E a grande dificuldade de vocês, e eu me incluo, é de conviver com os outros. Repare como todos são assim. Vocês aqui reunidos, qualquer semelhança é mera coincidência. Vocês aqui reunidos têm dificuldade de viver um com o outro. Que se expressa no marido, no namorado que é exposto como imperfeito, na mulher, na mãe, nas pessoas com quem você convive, naqueles com que trabalham. É só isso que se tem. No dia em que aprenderem a ver que as pessoas também têm limitações e as dificuldades de convivência, tanto quanto vocês, será mais fácil caminharmos juntos. É aquela história do amigo limitado, né? Não é que ele deixa de ser nosso amigo, é que ele tem limite. Ele só consegue, às vezes, ir até ali, como também nós. E ele dá uma dica aqui. Qual? Agora, essa não é coincidência, não. Essa é para a gente mesmo. Qual a grande necessidade do povo de Leon Denis? Dos que trabalham naturalmente? Aqui já é Dr. Erma falando. Você vê que todos têm necessidade de estudo, de disciplina e de convivência. Para vocês não esquecerem, eu criei um método mnemônico. É disco. Estudo, disciplina e convivência. Vocês já vão sair daqui com a disco. Né? Se vocês estudarem, todo mundo aqui tem necessidade de estudo. Uns para aprenderem, porque estão chegando agora, outros para corrigir coisas erradas, que em determinadas outras doutrinas fizeram, Então vocês têm que estudar a lei de Deus de maneira pura, simples e clara. A disciplina, porque todos vocês são enormemente indisciplinados. Sem exceção. Sem exceção. Teve gente aí falando, eu não. Sem exceção.
São todos assim, e a convivência com gente, porque cada um de vocês, pelo modo que agiu, fez com que as coisas resultassem prejuízos para os outros. Então é a convivência. Vocês, para nós, são sempre dependentes, basicamente, desses 3 pontos. Para não esquecer, é disco. Estudo, disciplina e convivência. Aí ele fala, aqui na 65. Competição dentro da casa espírita. Boa. Tema velho, né? Competição para aparecer. A competição, aqui é Baltazar, o benfeitor Baltazar. A competição será sempre o resultado da insegurança do homem. Não há como fugir disso. Ela resulta da sua pouca confiança no que sabe, no que conhece em si mesmo, e uma extrema insegurança em relação àqueles com os quais convive. Se tiver segurança em relação aos que com ele convivem, não promoverá a chamada competição, até porque ele terá segurança. Desse modo que, na casa espírita, quando vemos uma criatura admitindo a competição, e às vezes até agindo competitivamente, não nos passa outra observação. Não temos outra visão, se não entendermos que aquela criatura ainda não amadureceu. Em última análise, que ela tem extrema dificuldade de viver ao lado dos outros, porque não admite o crescimento deles. E além de não admitir, não lhe reconhece a diferença. Então são 2 situações diferentes. A criatura precisando demonstrar que é capaz, isso não é competição, que tem seus pontos de vista, e ela precisando dizer que confia nela. O livro, não sei se vocês repararam, a capa é uma menininha como se estivesse sonhando, né? Várias. Por quê? Porque o livro tem 7 capítulos só sobre sonhos. Não é adivinhação por sonho, não. É aprofundamento sobre a vida espiritual durante o sono. No capítulo sobre disciplina, o benfeitor Baltazar diz: a disciplina do pensamento é o resultado do esforço contínuo do homem direcioná-lo para o objetivo. Um homem convencido de sua atitude, da necessidade de se estudar, conduz seu pensamento, direciona continuamente para o mesmo objetivo. Se ele não tiver essa noção de objetividade, não consegue disciplinar o pensamento. Então são orientações assim bastante importantes. Falando sobre as leis, olha que definição muito legal sobre as leis que Baltazar dá para nós. Eu nunca tinha olhado dessa maneira. Quando fala lá do livro dos Espíritos e da vida em sociedade, e as leis que regem a sociedade, ele diz assim: nesta trajetória que ele faz, ele se atrita, né, o homem. E esse atrito provoca as leis. Reparem que toda lei é fruto de um atrito. Não há lei que seja planejada para prevenir o que está para acontecer. Todas as leis são fruto de um atrito. O homem que ainda não é superior, e nisso se distingue o homem superior dos inferiores, obedece espasmodicamente aos apelos dos outros. Os homens superiores planejam, evitam, protegem, conduzem. Os homens da sociedade terrena ainda trabalham em função do atrito. Prevenir o crime, prevenir o soldo para os governos, prevenir as doenças. Depois que conheceram a morte, depois que conheceram a dificuldade financeira e depois que conheceram que sentiram a própria dor. E como será a sociedade no futuro?
A sociedade do futuro será uma sociedade em que a liberdade é respeitada, porque todos se respeitarão. A lei não dirá ao homem o que ele deve fazer e nem o punirá. A lei dirá a ele o que ele deve construir. Essa é a sociedade do futuro. E ele fala aqui em relação ao dinheiro, que eu não vou falar, para vocês lerem em casa. Tem uma coisa também que eu não vou falar. O Hélio pediu para eu fazer maldade com vocês, Joel. Agoçã. Uma coisa que eu não vou falar, vocês vão ter que ler no livro. Espírito bom tem pesadelo? Espírito encarnado bom tem pesadelo ou não tem? Vocês vão saber no livro. Vocês vão saber. Baltazar ele fala claramente sobre pesadelo aqui em bons espíritos. Não vou falar. É uma maldade que o Hélio pediu para fazer. Mas vocês vão entender por quê, né, que ele faz essa... Está dentro de um contexto. Já estou terminando, tá? E sobre trabalho, a gente pensa que fechou as portas do centro, né? Parou de trabalhar, que só tem trabalho à noite aqui na sexta-feira, né? Por causa da desobsessão, e nos outros dias não faz nada, fica esse espaço. O benfeitor Baltazar diz, nesta casa não há noite sem curso. Tem sempre curso aqui. Então não vale reclamar, mas tanto curso que tem... Vai desencarnar? Vai ter curso. Qual é lá? O edisco, estudo, disciplina e convivência. Então, não há noite sem curso, sem trabalho. Isso não existe. Nem noite, nem de dia. Aqui são comuns os estudos para vocês que são médios de cura conhecerem, para vocês que são médios de passe saberem. O trabalho continua durante a noite. Muitos espíritos entram aqui para receber passe. Ah, dei 20 passes hoje. Dorme, vai dar passe. Não tem jeito. Não tem jeito. E outra coisa que ele fala aqui, muito legal, né? Puxou a orelha de todos nós. Preparo para dormir. Mas se vocês pudessem, aqui já é Dr. Erma falando para nós, mas se vocês pudessem se preparar uns 15 minutos antes de deitarem, no lugar de ficarem vendo determinados programas de televisão, aqueles famosos, se vocês chegassem logo, tomassem um banho e ficassem lendo, se preparando uns 15 minutos antes, vocês predisporiam seus espíritos, dos quais, muito pelo automatismo, vão ao encontro do plano espiritual. Porém, normalmente se passa 1 ou 2 horas para vocês conseguirem entrar em relação conosco. Então vai deitar lá 11 da noite, 1h da manhã que vai se desligar daquilo tudo e pode entrar em contato com os benfeitores. E às vezes eles já passaram, ó. Passou lá, Mário Coelho está vendo televisão, vai embora. Vai embora. Mário Coelho que corra depois para vir no centro. Pega o ônibus lá, o BRT espiritual e vem junto. Vocês não descansam, vocês não vão ao banheiro. Né? Vai dormir às vezes de bexiga cheia. Vai ter que acordar. Se não for um sono profundo, não jantam logo e o organismo começa, depois que vocês dormem, a exigir que vocês acordem para utilizar o banheiro. E tudo isso são complicações para a entrada no sono profundo. Como eu já disse, vocês demoram de um modo geral cerca de 1 ou 2 horas para poder entrar em relação efetiva conosco. Em relação
a uma zona razoável, mas não efetiva ao ponto de podermos levar vocês para um estágio de serem conduzidos. Então, muitas das vezes, por essa indisciplina nossa, nós, às vezes, vamos demorar a chegar na casa de lavanderia durante a noite. O livro é bastante proveitoso, é um livro que a gente vai ler numa tacada, depois vai reler, vai anotar, e não esqueça aquilo que o Altivo falava. Livro tem que ser rabiscado, tem que ser escrito, bota nota. Se vocês pegarem algum livro desse que ele deixou, que tem aí no acervo dele, vocês vão ver que os livros estão todos, como a gente chamava, bisurado, né? Tudo cheio de cola. Porque ele botava, fazia as conclusões dele, anotava, isso é importante, isso eu tenho que destacar. Então, livro não é para ficar bonitinho, não. Né? É para meter a caneta, como a gente já meteu aqui. Né? Só é covardia, às vezes, a gente usar aquele amarelo. Porque é tanta coisa boa que tu acaba grifando o livro inteiro. É? Aí é covardia. Gente, fica aqui a nossa palavra, né, para a gente ouvir as considerações acerca do nosso amigo Altivo. A gente procurou falar bastante solto, né, porque sabe que está aqui do lado de amigos queridos de 20, 30 e poucos anos. Então a gente falou bastante solto, com aquela alegria que nosso Altivo sempre ensinou a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido Mário e dizer a todos nós que aqui estamos presentes que hoje, por ser o lançamento do livro, nós estamos fazendo uma promoção, né? E o livro, então, hoje está sendo vendido e com um preço, com um pequeno desconto, que amanhã não terá. Só para vocês se sentirem atraídos e adquirirem o livro hoje. Nós queremos agradecer, repito, ao nosso querido Mário, pela conversa, pelo incentivo que nos trouxe para nós adquirirmos esse livro. Realmente, o que ele disse é muito importante. Em relação ao volume 1, quando esse primeiro volume que foi lançado, no encontro de medicina espiritual, na sessão Atualidades, nós usamos esse livro. E realmente tínhamos que ler e reler, porque às vezes o ensinamento passava e você não percebia a profundidade daquilo que o Espírito estava dizendo, e às vezes 2, 3 pessoas junto, não foi bem isso que ele disse isso. Você ia lá, olhava e realmente é isso. O pensamento não é esse, o pensamento é este. Então, realmente, o livro espírita, como ele disse, é para a gente ler, reler, riscar, anotar, aprender, porque foi a orientação dos espíritos para nós. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é a maior o nosso maior objetivo. E como o Altivo nos disse ontem, reencarnação, determinação e amor. Essa é a fase para nós progredirmos, para nós evoluirmos. Muito bem. Agora a gente vai passar um pequeno vídeo, como eu disse no início, deve dar uns 30, 35 minutos, de pessoas dando um depoimento sobre a sua convivência com o Altivo. Eu queria ter colocado a gravação original, mas tivemos que fazer alguns cortes, porque ficaria muito longo, mas teve lances muito, vamos assim dizer, gozados, alegres mesmo, de pessoas dizendo, não consigo falar, e parava no meio do depoimento e recomeçava. Não vamos passar isso, até em consideração a essas mesmas pessoas, mas tivemos muita vontade de passar.
porque ficava muito gostoso mesmo, hilário, alegre, mas como vai ficar uma coisa que vai ficar, né? E a gente pode até adquirir essa mídia que está sendo ali comercializada, não pusemos. Então, repito, muitas pessoas gostariam de ter falado, mas o profissional que veio gravar, ele veio num sábado de manhã. E nós tínhamos que aproveitar o tempo dele aqui, porque ele só tinha esse tempo, essa manhã, para vir. Então, pessoas, muitas que estão aqui, que poderiam, que deveriam ter falado alguma coisa, que deveriam ter dado algum depoimento, aqui não estavam. E nós não pudemos prorrogar outros dias de gravação. Queríamos agradecer o nosso querido Felipe, filho do Silvio, que nos ajudou bastante, né, editando esse vídeo, nos cortes todos, sempre profissional, vamos assim dizer, que deu esse trabalho que nós vamos ver. Nós vamos ver o vídeo agora, depois a gente vamos esperar aqui o nosso querido médium, que está aqui ao nosso lado, dizer se vai ter ou não alguma manifestação do plano espiritual. Se tiver, vamos ter, vamos ouvir com muita satisfação. Se não, depois faremos a prece, encerramento. O Mário sairá e irá autografar aqui na frente da sala da direção aqueles que quiserem. E ele tem uma característica, ele vai assinar o livro de cabeça para baixo, da direita para a esquerda. A assinatura dele. Só ele consegue fazer isso. Então, é com muita alegria em nossos corações que nós pedimos a todos que apaguem as luzes brancas também, da direita aqui. E vamos pedir então ao nosso amigo que está lá dentro, Sávio, pode começar a passar o vídeo, por favor. 10 anos que o nosso querido Altivo desencarnou. Dia 17 Aumenta o som, mano. Caiu numa sexta-feira. Chovia muito. Assim que soubemos do desencarne do nosso querido Altivo, muito baixo, não tá? Todos nós viemos aqui para o centro. Fizemos uma prece no sala Deolinda Amorim. A luz apagou. Todos nós estávamos muitíssimos tristes, consternados mesmo com o desencarne do nosso querido Altivo, esse querido amigo de todos nós. Queríamos então fazer uma homenagem a ele nesses 10 anos de desencarne. Pensamos então em pedir que pessoas dessem depoimentos sobre a convivência dessas pessoas com o nosso querido Altivo. É isto então que vamos mostrar para vocês agora, nesses 10 anos de desencarne do nosso querido Altivo. Só temos a agradecer esse nosso querido amigo por tudo que ele nos deixou, pelos exemplos que deu, pela orientação sempre que nos deu de trabalho. Obrigado, querido amigo. Obrigado, querido Altivo. Aprendi muito com a instituição, principalmente aprendi no campo das relações humanas, porque aqui é uma escola. Nós trouxemos o Altivo para participar num culto semanal que nós tínhamos em casa, que a minha sogra organizava. Desse culto semanal nasceu o Centro Espírita Leon Denis. Neste culto sempre houve, como até hoje no Centro Espírita Leon Denis, houve uma mensagem final por parte do plano espiritual. Ao final da mensagem, que foi uma mensagem muito comovente, perguntamos ao espírito quem ele era e qual era o seu nome. E ele então se identificou como sendo Leon Denis. Começou a encher, por fim eu fazia bancos para atender o pessoal, e quando não coube mais, nós resolvemos então comprar, alugar uma casa
foi quando nós compramos o primeiro terreno aqui do centro, e aí então tivemos que organizar uma sociedade civil. E desse grupo nós compramos esse terreno aqui pela CAPEM. E nós dividimos a mensagem pelos, se não me engano, éramos 18 médiuns. Quando chegamos aqui no Centro Espírita Leon Denis, em 1997, começamos uma convivência muito amiga, muito fraterna, muito cordial, com várias pessoas aqui do centro, inclusive com o seu altivo, que aos poucos foi estimulando, foi nos incentivando a execução de uma série de projetos de arquitetura e engenharia, visando a modernização não só do Centro Espírita Leon Denis, como da obra social Antônio de Aquino. Hoje a saudade é grande, não tem como dizer não, mas a gente sente muito a presença dele aqui no centro, aqui no CELD, e essa presença sempre nos estimula ao crescimento. Que Deus continue sempre ajudando, fortalecendo, e que nós possamos a cada dia sentir mais essa presença que nos estimula e nos ajuda muito nessa jornada do progresso. Um abraço a todos, um abraço ao altivo. O nosso caro, altivo, caríssimo Panfiro. E o nosso Centro Espírita Irmão Clarencio, o que eu estou representando nesse momento, incentivando, então não só a nossa casa espírita, mas outras tantas, ele agiu da mesma maneira, sendo solicitado, jamais se negou ao auxílio, jamais. Encarregado de proferir algumas palavras sobre altivo, o administrador, o que não é uma tarefa fácil, mas é preciso dizer alguma coisa sobre o companheiro. Existem administradores e administradores. Administrar a abundância, o excesso, a sobra, é sempre fácil, porque você planeja, organiza e desencadeia todo o processo, seja ele um processo de produção, seja um processo de vendas, e no nosso caso específico, a de condução e constituição de uma estrutura como a estrutura do Centro Espírita Leon Denis. E a característica principal do altivo era exatamente de conseguir administrar nas situações mais difíceis. Tenho muito a agradecer à própria instituição, ao próprio Centro Espírita Leon Denis, que me fez crescer como homem de vida comum, como homem de relação, como homem de sociedade. Hoje aqui eu estou muito feliz em representar todo o grupo da editora e gráfica para falar do Altivo Editor. E é com muita satisfação que faço isso, porque o Altivo se mostrou sempre para nós um mestre na arte de fazer o livro e no amor pela literatura, principalmente espírita, divulgando a codificação, divulgando Leon Denis, divulgando Ernesto Bozano e tantos outros que se fazem importantes para o espiritismo, para a divulgação da doutrina espírita. Falar do nosso querido Altivo no seu papel de divulgação da doutrina espírita externa ao Centro Espírita Leon Denis é falar de alguém que compreendeu bem o papel do seu trabalho e da responsabilidade desta casa que ele dirigiu durante tantos anos. Um apaixonado também pela doutrina espírita, que aliás é a característica de todos os grandes divulgadores desta doutrina abençoada. E, querido Altivo, continuaremos sempre a cumprir o que nos ensinaste. Deus o abençoe, querido amigo. Convidada que fui pela diretoria da casa a trazer algumas palavras sobre o nosso irmão Altivo Panfiro, de quem nos recordamos neste momento, né? Completando seus 10 anos de desencarne, eu diria que a minha palavra é mais a da emoção do que propriamente poder falar alguma coisa sobre o administrador Altivo, que conheci ao longo desses anos. Ele também não perdeu, acima de tudo, a fé, a confiança na espiritualidade que dirige esta casa e pôde levar a bom termo todo um trabalho. E aqui estamos nós,
na expectativa de estar dando continuidade àquilo que ele iniciou. E esperamos, Altivo, que possamos, de alguma forma, realizar parte do sonho. E que Deus te abençoe e nos ajude. Olá, meus irmãos. Eu vim conversar um pouco sobre a preocupação que o Altivo tinha com os jovens. Quando eu cheguei aqui por volta dos 15, 16 anos e fui convidada a ir à mocidade, ele era o instrutor da mocidade. E uma coisa me marcou muito. Eu não conhecia nada de doutrina, e ele pedia que nós procurássemos nas mídias, no jornal, que era a revista, que era o que a gente tinha na época de possibilidade de mídia, que a gente procurasse notícias quaisquer que tivessem sido assim muito importantes durante a semana. E aí eu procurei, trouxe. Quando nós chegamos aqui, cada um tinha trazido, e ele pegava aquelas notícias e transportava todas elas para o Livro dos Espíritos. Ia no Livro dos Espíritos e buscava respostas para aquelas notícias que tinham impactado a semana. Aquilo me impressionou e me impressiona até hoje. E acho que me ajudou muito a entender o que é a prática da doutrina. Não adianta nós conhecermos a doutrina, é preciso nós vermos a aplicação prática da doutrina no dia a dia. E ele me ajudou muito a entender isso, o nosso querido Altivo, a quem eu nesse momento aproveito para agradecer muito. Embora eu tenha certeza absoluta, como todos nós temos, que em espírito ele continua junto da casa, junto de nós, do trabalho, e como ele mesmo disse, trabalhando até mais do que quando encarnado. Que Deus o abençoe muito, amigo. Muito obrigada. Eu preciso tanto te dizer o que eu quero para ti parece ser tudo que eu sonhei pra sempre. Tu podes olhar nos olhos meus, que encontrarás um coração pra te acolher, te fazer feliz pra sempre. Meu nome é Guto e é um imenso prazer poder estar aqui falando sobre o nosso querido Altivo. Retornando ao nosso início aqui na casa, na Mocidade André Luiz, o quanto ele era amigo, o quanto ele tinha a autoridade sobre todos nós, mas aquela autoridade amiga, a autoridade do conselheiro, do pai, do irmão. Ele conseguia se aproximar de todos nós como um de nós, nos orientando, nos tornando a doutrina espírita fácil de ser entendida pelos nossos corações. Obrigado pela oportunidade de te dizer obrigado, Altivo. Meu nome é Deusa e fui alegremente convidada para falar sobre a participação do Altivo na minha vida, né, no setor da desobsessão. Claro que eu poderia falar em vários setores, porque o aprendizado, a oportunidade que a convivência com esse amigo, com esse irmão, nos proporcionou foi muito grande. Ele nos ensinou que é muito bom ser médium, que é muito bom servir. Obrigada, Altivo. Obrigado, amigo, pela amizade e pela grande oportunidade que você nos deu dessa convivência tão querida e tão feliz. Jesus o abençoe. E fomos convidados e estamos muito felizes por isso, pela casa, pela direção da casa, especificamente o Hélio, o nosso presidente, querido presidente, para lembrarmos a grande gratidão que nós temos pelo nosso grande irmão Altivo Panfiro. Tá? E tem várias formas que a gente poderia estar agradecendo ao Altivo Panfiro. O incentivo a desenvolvermos a mediunidade com Jesus, o estudo da doutrina espírita, o amor que ele nos ensinou a ter a Kardec, que foi a partir de Altivo que eu realmente vim a conhecer Kardec e amar Kardec. Então fica aqui meu agradecimento sincero a esse meu irmão mais velho a nível de conhecimento, a nível de evolução espiritual. Nosso coração é seu, Altivo, nós te amamos muito. Mas ele me passou essa lição e que ficou gravada no meu coração, sabe? Olhar para as pessoas como irmãos, com respeito e
aprendi a amar a Malé em todos os setores pelo seu exemplo, pelo seu carinho. Eu sou muito agradecido a esse grande amigo que ainda até hoje continua, com certeza, no meu coração. Falar do nosso grande amigo é sempre uma emoção, mas eu gosto e vou resumir, porque ele, para mim, como médium, foi o exemplo. Me apresentou o ensino espírita, a casa espírita, com as ideias superiores renovadoras. E mais do que isso, a frase que ele tem num quadro bonito da Malé explica direitinho o que vem a ser um médium espírita cristão. Quando ele diz, e para mim é um exemplo, quando ele diz, alguns me chamam de amigo, outros de pai, conselheiro, irmão, mas todos sabem que a dor deles é a minha também. No seu amor superlativo, no seu amor incondicional. Estamos no exercício, mas estamos muito felizes de relembrar do grande amigo. Estás, pode chamar se o coração necessitar. Por toda a vida, no inverno e no verão, amigos para sempre. Nós podemos juntos competir, perder, ganhar e aprender que o amor marcas nos deixou para sempre. Mas estou olhando para ti, eu sei que é hora de partir, não vou chorar, tudo vai ficar para sempre. Amigos para sempre no amar e no viver, amigos sempre no amar e no sofrer, por toda a vida no inverno e no verão, amigos para sempre. Falar do nosso irmão altivo é falar de toda uma trajetória de vida, de complexidade que é essa estrutura, que é o nosso Centro Espírita Leon Denis. É falar de um irmão, de um pai, de um amigo, de um companheiro, e de um educador que ensinou tudo aquilo que, no meu caso, eu sei e tento passar de acordo com as possibilidades para dar continuidade à nossa estrutura grandiosa que é o nosso centro. É justa a homenagem a esse nosso irmão. Não temos sequer palavras para descrever os sentimentos que adquirimos e temos por ele e a gratidão eterna que iremos ter ao longo dos milênios para poder participar ou termos a altura de participar desse trabalho que ele bondosamente ofereceu para todos nós. Relembrar nesse momento nosso querido altivo me faz recordar um item do Livro dos Médiuns, esse item 197, que tem por título Bons Médiuns, aonde Allan Kardec faz uma classificação do que seja um bom médium. Vocês me permitam, da minha parte, fazer a inclusão do nosso altivo nesse item do Livro dos Médiuns, porque a convivência com ele me fez ver e aprender o que é um médium sério, o que é um médium modesto, o que é um médium devotado e um médium seguro. Pelos exemplos, pela dedicação, pelo acolhimento, pelo amparo da amizade de muitos anos e sempre com aquele sorriso, aquela presença amiga,
as suas palavras que sempre procuravam destacar em cada um de nós, aprendizes da doutrina espírita, o quanto nós deveríamos ser gratos a Deus por sermos médiuns. Devo muito a Ele. Por isso, eu me considero uma pessoa que tive a oportunidade de conviver com Ele e agradeço a Ele como agradeço a Dona Ivone Pereira, que foi que me orientou a buscar ter com Ele uma conversa de orientação e esclarecimento. O meu primeiro contato com o altivo foi na minha adolescência. Eu tive a felicidade de me integrar àquele grupo que estava se formando e nas reuniões semanais me impressionava aquele jovem também, junto de outras pessoas com um pouco mais de idade, mas uma liderança natural que realmente me marcou. E uma outra situação que me chamava a atenção é que ele, tendo muito mais conhecimento da doutrina, ele se esforçava para que os demais pudessem se integrar àquele conhecimento. Eu agradeço muito ao altivo por essa oportunidade de convivência que se prolongou até o seu desencarne e que ele tenha de cada um de nós esse agradecimento profundo e eterno por ele ter nos propiciado esta obra que hoje nos envolve e nos faz crescer a cada dia. Bem, falar de altivo é controlar a emoção. Tenho alguns anos na casa, uns 30 anos. Mas uma das coisas que me marcaram muito, além daquele sorriso, daquela calma, daquele atendimento a todos, era a visão do futuro e para o futuro. Quando ele sabia de algum projeto, alguma coisa que envolvia divulgação da doutrina, ele dava atenção e investia. E foi assim que chegamos ao trabalho da divulgação doutrinária por via da internet. Um trabalho que começou fora da casa, IRC Espiritismo, trazido para ele para avaliar, porque estávamos confusos. Ele disse, é essa a direção. Eu aprendi aqui com ele. E a ele, mais esse legado. Obrigado, altivo. Muito obrigado. Para mim, pessoalmente, falar do altivo e, naturalmente, que a história dele para a gente se confunde com a do Centro Espírita Leon Denis, é agradecer desde o nascimento até hoje, porque eu nasci aqui no Centro Espírita Leon Denis e, desde então, percebi, menos do que os outros companheiros que puderam estar ao seu lado em tarefas, né? Eu o via como aquela pessoa amorosa e líder nato, indicando a todos o que fazer e como fazer, mas não tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado. Mas pude perceber, nos últimos anos, inclusive dele aqui conosco, o quanto que ele sabia, e naturalmente está fazendo até hoje também isso, indicar dentro de nós o que nós tínhamos condições de realizar. Então, fica o nosso muito obrigado nessa data e a nossa tentativa de alguma forma, ser como ele um dia, mesmo que daqui a muitas encarnações. Obrigado, tio. Bom, falar do tio Altivo, que é assim como eu o chamo, é falar também de um paizão que me recebeu aqui na figura de um pai. Porque ele, ao mesmo tempo que era uma pessoa, um pai exigente, era o pai companheiro, amigo, com aquele coração bondoso que nos abraça, que nos acolhe. Mas é bem interessante o primeiro encontro que eu tive com ele, que ao falar comigo ele me chamou a atenção e me disse, se você veio para passear na casa espírita, fique à vontade, mas se você veio para trabalhar, você está atrasada. Então, eu acho que todas as vezes que nós estamos aqui trabalhando em prol da nossa casa, fazendo o melhor que a gente saiba, o que a gente consiga,
é uma forma de gratidão a esse espírito por tudo que ele tem nos ensinado. Porque, como diz Eurípides, a invisibilidade não quer dizer ausência. Ele está conosco e continuará sempre, por muito tempo ainda. Bem, o Hélio pediu para falar do engenheiro altivo. Na verdade, quem não sabe, o altivo gostava muito de uma obra. Por que ele gostava de uma obra? Porque ele gostava de uma casa organizada, de uma casa limpa, ele admirava o belo e ele se esforçou o tempo todo, em todas as oportunidades que foram surgindo, para ir dando essa condição para casa, para atender o objetivo maior, que era a divulgação da doutrina. Pegando uma orientação do Dr. Erma, que ele falava que assim, vocês têm que ter um senso de pertencimento à casa. E ele, como um grande disciplinador e disciplinado, ele ofereceu essa condição. Mas eu não diria engenheiro altivo, eu diria que o altivo foi um grande construtor, mas um construtor de oportunidades. Ele construiu muitas oportunidades para todos nós chegarmos até esse momento aqui. Então, que possamos todos mentalizar o altivo e falar assim, muito obrigado, altivo, simplesmente obrigado. Estamos aqui fazendo essa homenagem ao nosso querido amigo Altivo Caríssimo Panfiro, que nos deixou há 10 anos atrás e que agora, 17 de fevereiro, completando mais um ano, né, de desencarne dele, nós estamos aqui para comemorar, porque com certeza ele está melhor. Eu agradeço sempre a Deus de ter me escolhido para fazer parte desse grupo. Então, eu só agradeço a Deus, agradeço a Ele e quero que Deus e Jesus o proteja sempre, muito e muito. Falar sobre o altivo é extremamente emocionante. Me pediram para falar sobre o altivo na Malé, na obra social Antônio de Aquino. Eu tive a oportunidade de aprender tudo que eu sei hoje junto desse homem maravilhoso, desse amigo, desse pai, desse irmão, de tudo que ele representa para mim, para minha família e para todos nós. Na obra social é uma grande alegria para mim. Foi lá que eu aprendi com ele a exercer a caridade. Foi lá que eu aprendi com ele a conhecer o meu próximo, o coração do meu próximo. Foi lá que eu aprendi com ele a pedir em favor do próximo. E foi lá que eu aprendi que a doutrina espírita pode ser encantadora na nossa vida quando nós encontramos numa obra social o grande objetivo que é caminhar na direção de Jesus. O carinho que os nossos beneficiários da obra social têm pelo altivo, eu tenho uma história muito interessante do amor, do respeito e da credibilidade que ele passava para esses nossos irmãos. Uma vez, logo depois que o altivo desencarnou, a mãe de uma beneficiária também desencarnou. E essa menina veio na obra social me pedir um retratinho do altivo. Eu perguntei, mas para que você quer o retratinho do altivo? E ela me disse, para eu colocar no caixão da minha mãe, para quando ela chegar lá, o seu altivo encontrar com ela. Amigos para sempre no amar e no viver, amigos sempre no amar e no sofrer, por toda a vida no inverno e no verão, amigos para sempre, amigos para sempre. Sei
que todos nós estamos emocionados. Vi muitas pessoas com lágrimas nos olhos. Eu mesmo estive e estou ainda. Mas essa homenagem que queremos prestar ao nosso querido amigo mostra o amor dele por nós, o amor nosso por ele. Perguntei ao nosso querido Joaquim se teríamos comunicação do plano espiritual. Pedi que ele me escrevesse sim ou não. Ele escreveu sim. Então vamos ajudar ao nosso querido amigo, médium, para ouvirmos a palavra do plano espiritual. O altivo me fez a solicitação para que eu o representasse neste momento. Ele aqui está presente, mas também profundamente emocionado pelos sentimentos, pelas vibrações, pelos pensamentos de todos. Durante muitos anos, fui amiga, a companheira de trabalhos na casa espírita, permanecendo décadas a seu lado. Nem sempre a nossa convivência foi muito pacífica. Porque, segundo as palavras que vocês ouviram, muitas vezes o nosso irmão e companheiro querido da nossa casa parecia andar a mais de 100 por hora. E eu, caminhando a 10 a 20, senti uma grande dificuldade, mas compreendia bem e o respeitei sempre na condição de diretor e presidente desta casa. Hoje, no plano espiritual, reconheço que no mundo como o nosso, ainda com tantas lutas e dificuldades, reencarnam, em sua maioria, espíritos, ainda muitos primários, no seu conhecimento em relação a Deus, às suas leis. A questão ressaltada aqui do saber conviver e respeitar-se uns aos outros. Em sua maioria, são espíritos que buscam a experiência na Terra
evidentemente, atendendo ao objetivo superior de Deus, que deseja nos ver a todos espíritos perfeitos. A grande maioria que aqui mergulha neste mundo ainda não sabe aproveitar bem as oportunidades que chegam às suas mãos, oportunidades essas que poderiam, de fato, representar o resgate dos débitos, mas também o aprimoramento maior da inteligência e do amor em suas almas, na direção desse Pai que nos ama tanto. Na condição de médium desta casa, pude aprender muito ao lado dele, mas também aprendi muito ao lado de todos aqueles com os quais tive a oportunidade de conviver. As trocas de experiências, a vivência nas lutas, nas dificuldades que nossa casa muitas vezes atravessou e atravessa ainda, mas também junto a esses corações, para resistirmos aos assédios e ataques dos nossos irmãos infelizes das sombras. Com tudo isso, parti um dia pelas portas da desencarnação, levando comigo essas preciosas lições. E ao reencontrar o altivo, que foi um momento de profunda emoção, ser recebida por ele, porque, sinceramente, eu o julgava um espírito muito superior. Mas o vi exatamente como ele era quando estava encarnado. Abraçou-me e soube dar ao meu coração, à minha mente, a tranquilidade necessária para o mais rapidamente possível integrar-me à condição do espírito livre da influência da matéria mais densa. Há espíritos que, de fato, por serem muito superiores, vêm a este mundo não buscando ser as celebridades, as estrelas refulgentes de uma sociedade que ainda vivencia tantas paixões oriundas das suas imperfeições. Mas o amor de Deus tem permitido que, através dos milênios, tenhamos junto a nós corações
mentes de espíritos superiores que vêm até nós nos trazer a palavra que nos reoriente o pensamento e o sentimento para o bem. Considero que o nosso querido amigo altivo seja um deles. Esta afirmativa, ele está sinalizando que não é conveniente. Mas, como eu sou a Cidinha, e quem conviveu comigo sabe, quando eu tenho que dizer uma coisa, eu sempre disse. Hoje, no plano espiritual, já me policio mais. Então, deixo para vocês a alegria de ver a todos vinculados às tarefas do bem. Presenciar aqui, nesta assembleia, outros tantos irmãos e irmãs, trabalhadores de outras casas espíritas que também desenvolvem as suas tarefas, os seus trabalhos, dignificando as oportunidades que Deus está ou lhes concede neste momento, para que possam, através da caridade, ajudar, esclarecer, consolar, orientar. A todos os médiuns presentes, que Deus vos abençoe. A minha gratidão é muito grande por cada um de vocês. Porque, de minha parte, não falo em nome do altivo, de minha parte, quando desencarnei, confesso que passei alguns momentos de muita preocupação com a casa. Mas depois observei a dedicação, a presença firme, forte de todos, amparando aos que ficaram na condição material desta casa e dando o melhor de si, apresentando os melhores sentimentos, pensamentos, nos seus momentos de estudos e de tarefas mediúnicas. Que Deus vos abençoe, meus amigos e amigas. Que Deus vos ampare e sustente nas suas lutas, nas dificuldades que muitos atravessam. Mas digo a cada um de vocês, vale a pena prosseguir. Vale a pena guardar fidelidade a Jesus nas tarefas do bem. Vale a pena, porque um dia, quando cada um for desencarnando, como será bom observarmos que não produzimos espinhos, mas sim flores abençoadas pelos caminhos que percorremos no mundo. Deixo meu abraço, profundamente emocionada e sempre grata a Deus por tudo o que pude vivenciar nesta minha última encarnação. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos sustente. E como meu amigo já sinalizou, o tempo se esgotou. Um abraço a todos, da amiga de sempre, Cidinha. Graças a Deus.
Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, espíritos amigos que dirigem essa casa tão querida de nossos corações. Todos nós que aqui estamos agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, de convivermos, de estudarmos, de trabalharmos nessa casa tão querida. E todos nós agradecemos a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. Todos nós agradecemos a oportunidade da divulgação da doutrina espírita, tão importante em nossas vidas. Agradecidos estamos pela convivência que tivemos com o nosso querido Altivo, com a nossa querida Cidinha, com o nosso querido Gildo, Elvira, Neuza e tantos outros amigos que conosco conviveram e que com o Altivo conviveram e que nos deixaram muitos exemplos de trabalho, de dedicação, de amor à casa e principalmente de amor à causa. Aqui estamos felizes por aqui estarmos. Obrigado. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome desses abnegados amigos espirituais que dirigem essa casa, Dr. Herman, benfeitor Baltazar, Antônio de Aquino e muitos outros que pacientemente nos ajudam, orientam e sustentam, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para darmos por encerrada a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Queria avisar a todos que o nosso querido Mário então vai se deslocar, vai aqui para frente da sala da direção, autografar os livros e queria também avisar que temos almoço hoje aqui em nossa casa, tá bom? Um bom dia a todos, um bom domingo a todos. Muito obrigado por terem vindo.